Eu não tô acreditando. Sabe quanto tempo eu tô falando aqui? Tipo, 13 minutos? Que loucura, eu não acredito. Tipo, eu não tava online, galera. Eu não acredito nisso. Me perdoem. Não tava online. Tava aqui falando, aqui divagando da minha vida, falando um monte de coisa pra quem não me conhece. Enfim, eu acho que era pra eu dar uma liberadinha, né? Mas vamos lá. Tem uma turma aqui que não me conhece ainda, tem alguns amigos que, né, já conhecem minha trajetória, mas eu vou ser bem rapidinha nisso. Será que eu consigo? É um desafio muito grande isso. Meu nome é Cristiane Sampaio. Não, tem o Belém, não pode esquecer o Belém, porque senão minha mãe fica maluca. Meu nome é Cristiane Belém Sampaio, viu, dona Chica? Eu tenho... a Francisca. Filha, vem cá, amor. Você acredita que a mamãe não tava online? Eu tenho 38 anos. Eu nasci em Salvador. Eu vim pra São Paulo quando eu tinha 7 anos de idade. Em Salvador, eu e minha mãe, meu irmão, nós morávamos numa casa... Era de taipa, né, mãe? Era uma casa de barro, né? De taipa. Barro, gente, sabe? Barro. Não tinha nem vaso sanitário lá. A gente fazia cocô no buraco. Ou então, quando tinha saco plástico, a gente fazia cocô no saco plástico e jogava nos terrenos, sabe? Não tinha água encanada, dependia do caminhão-pipa passar. Imagina só, as crianças tudo lombriguenta, porque eu e meu irmão na época, né, era só eu e meu irmão, lombriguento, indo pegar água no caminhão-pipa pra tomar água, pra lavar a louça, pra lavar roupa. Alguém já tomou água fervida? Gente, é horrível. Minha mãe fervia água pra gente tomar desse caminhão-pipa. É muito ruim, muito ruim. Enfim, a gente tinha uma vida assim desgraçada, muito difícil. Tinha hora que eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Parece que eu tinha, sabe, um meteoro que cai na terra e sei lá. Não entendia tudo aquilo. Eu era pequena, criança, e eu já não entendia nada daquilo. Minha mãe, ela sempre foi muito raçuda, né? Então, ela engravidou aqui em São Paulo, mas ela acabou indo com meu pai para Salvador, acabou me tendo lá em Salvador. E depois ela voltou para São Paulo novamente, quando nós éramos criança, né? E aí nós já tínhamos 7 anos de idade, então nós saímos da Bahia, da casa de taipa, do alagamento, da falta de água, parar de fazer cocô dentro do saco plástico ou no buraco, né? Porque não tinha papel higiênico. Imagina, artigo de luxo, papel higiênico não existia. Sabe o que existia lá? Saco de pão. Era o que existia lá. Então, quando tinha saco de baguete, era o que minha mãe cortava e a gente limpava o bumbum. Então, imagina que ficava com fiofó tudo esfolado. E... Ô, Caio, faz um favor pra mim, fecha essa porta aí e apaga a luz. Mas pode abrir a porta de lá, porque eu quero que a Vitória venha pra cá. Então, e aí viemos pra São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo com a minha mãe, em 1990, nós fomos morar na casa da minha avó, né? E nessa época tinha vaso sanitário na casa da minha avó. Acredita? Primeira vez na vida que eu tinha visto vaso sanitário foi na casa da minha avó aqui em São Paulo. Eu tinha 7 anos de idade. E o papel higiênico naquela época era tipo primavera, rosa, lembra? Mas também já não era, pelo menos, papel de baguete, que era mais áspero. Mas só o fato de ter papel higiênico e vaso sanitário e água, chuveiro, tomar banho no chuveiro, imagina. Tudo isso
ajudou bastante, assim, a gente a fortalecer. A minha mãe, ela já fez de tudo, né? Ela já trabalhou desde compradora na rede, numa época que chamava Paz Mendonça. E era compradora porque ela era né, a que mais negociava. Então ela sempre foi muito batalhadora, muito esforçada mesmo. Ela veio para São Paulo com a gente e aí ela tinha uma rescisão. Essa rescisão ela montou uma banca de jornal e nós moramos na casa da minha avó durante um período curto de tempo. E depois disso nós fomos morar lá em Itaquera, Zona Leste. Mas durante a minha infância, dos 7 até os 14 anos, eu morei na Zona Leste. Então, nós moramos em São Mateus, depois nós fomos para Itaquera. Na época, minha mãe tinha essa banca de jornal, então nós éramos criança e minha mãe ia para as editoras, né, que tinha que pegar revistas, esses lances de jornal, tudo, saía de casa de madrugada e levava eu e meu irmão junto com ela. Então, era de madrugada e a gente andava nos lugares, assim, terríveis. Passou o tempo, aí a minha mãe ensinou nós a decorarmos, eu e meu irmão, a decorar placa de ônibus. Porque a banca de jornal era num lugar e nós morávamos em outro lugar. Então, a gente tinha que decorar a placa de ônibus. Imagina o cagaço que eu tinha de me perder ou pegar o ônibus errado e parar num lugar assim, tipo, nada a ver. Na época, na minha cabeça, eu falava assim, acho que minha mãe tá querendo se livrar da gente, que não é possível um negócio desse. Como que ela coloca 2 crianças de 7 anos de idade, uma de 7 e outra de 6, pra pegar um ônibus e sair de um lugar pro outro, assim, desse jeito. Meu. Mas, enfim, dava tudo certo. Eu, com 7 anos de idade, olha só como era. Eu já tinha vergonha de passar debaixo da catraca. E aí a gente estudava, né? Porque a banca de jornal era perto da onde minha mãe morava, da escola. Então, nós saíamos da escola e nós íamos pra casa. Tá se escondendo do quê? Vem cá. Ai, ela tá com vergonha. Então, nós saímos de casa, nós saímos da escola e pegava ônibus e ia pra casa. Chegava em casa, eu ficava trancada dentro de casa. Minha mãe sempre deixou a gente trancado dentro de casa. E aí, com o passar do tempo, eu morrendo de vergonha de ficar passando debaixo da catraca do ônibus. Minha avó, que morava perto da banca de jornal também, ela tinha um pomar incrível, assim, tinha todas as frutas. Eu lembro que quando ela queria pegar a gente, subia no pé de jabuticaba, ela ficava enfiando a vara, sabe? Enfiando a vara pra fazer a gente descer de lá, porque queria dar uma surra, e a gente ficava comendo fruto o dia inteiro. Na época eu tinha dente bom, né, pra chupar cana, tal, arrancar casca a cana, descascar. Hoje meus dentes são, incríveis. Claro, né, que minha amiga Lorena fez todo um tratamento aqui pra poder ficar incrível, lindo. Então eu fiz uma reabilitação bucal que ajudou bastante, mas vamos lá, vamos voltar pro início. Aí minha avó tinha esse pomar. O que eu fazia? Eu pegava um monte de limão lá, e aí pegava umas garrafinhas, fazia suco de limão, congelava, levava pra escola. Na hora que a gente ia pegar o ônibus, né? Aí eu fiz amizade com o motorista e com o cobrador de ônibus. Aí eu levava todo dia suco de limão pra eles. Bem docinho, daquele limãozinho amarelinho. Eu não lembro qual que é. Não é o siciliano, eu não lembro qual que é o outro. Tahiti? Não, é um limão bem amarelinho, assim. Tinha umas sementinhas pequenininhas. Aí eu fazia suco de limão e dava pra eles, cobrador e motorista. No final das contas, fizemos amizade, já não precisava mais passar debaixo da catraca, né? Podia descer pela frente mesmo. Imagina só, eu tinha 7 anos de idade, eu já morria de vergonha de passar debaixo da catraca do ônibus. Morria de vergonha, eu era mega vaidosa. Ou não, mas eu era feia pra cacete, viu? Melhorou um pouco.
Aí, com o passar do tempo, minha mãe conheceu o pai das minhas irmãs, e aí ela foi morar junto com eles, e aí eu tive mais 3 irmãs. A Bia, a Carol e a Dani. Gêmeas. Mais uma. Não feche. Quero aberto que eu quero que ela circule. Vitória, vem cá, filha. Ela queria falar do Vitória Bi. Na verdade, ela tava achando que a live era do Vitória Bi. E aí, com o passar do tempo, né, nós fomos crescendo e aí eu fui morar onde? Na Quebrada, cidade Tiradentes. Conhece? Alguém conhece cidade Tiradentes? Pois é. Aí nós fomos morar lá. Nessa época, quando minha mãe casou com o meu padrasto, eles compraram um terreno e aí construíram lá e a gente foi pra lá, pra morar em 2 cômodos. Mas, bom, pelo menos não era de taipa, tá valendo, né? Não era de barro, pra quem não sabe que taipa, né? Não era de barro, não era de terra e o telhado não era de palha, nem plástico. Então, nós fomos morar 2 cômodos. Dormia eu e meu irmão numa bicama, minha mãe, né? Com o marido dela no quarto. Meu irmão, eu ficava louca da vida, que às vezes ele ia jogar futebol e ele voltava, não tomava banho, é uma merda de um chulé fedorento, e eu tinha que dormir com ele na mesma cama, e só que um do lado, o outro do outro, e os dois, e eu ficava dando pontapé nele a noite inteira, porque ele ficava enfiando o pé dele fedorento de chulé na minha cara. E aí, no final das contas, bom, passou. Eu nem tenho coragem de postar a foto horrorosa de quando eu era adolescente, porque realmente era uma coisa muito feia. Deus. Judiada. Nossa senhora, eu não sei o que era aquilo. Judiada? O Caio tá perguntando pra mim se eu era muito judiada. Mas eu acho que ele já deve ter visto foto minha de quando eu era, né, criança. E aí eu saí de casa com 14 anos. Minha mãe sempre foi muito rígida, muito rígida. Na época eu poderia dizer até que ela era tipo uma surtada. Mãe, desculpa, mas eu vou ter que falar isso. Então eu apanhava pra cacete. Mas pensa numa pessoa que apanhava muito. Mãe, desculpa, mas eu tenho que falar. Não, ela não me batia, ela me espancava. Ela era pinel. Depois Jesus reconstituiu a vida dela e aí ela passou a funcionar bem. Eu honro a minha mãe, hoje, graças a Deus, a gente se dá muito bem, mas eu era travada em tudo na minha vida justamente por conta de todas as coisas que eu já tinha passado. Eu passei muita coisa quando eu era criança, muita coisa mesmo. Então, minha mãe batia bastante na gente, judiava bastante. Meu irmão, com uma finura, ele conseguia passar pelo vitrô do banheiro e jogar bola. Ele ficava o dia inteiro jogando bola. O meu padrasto não fazia muita coisa, ele era meio, preguiçoso. E minha mãe ficava o dia inteiro trabalhando e trancava a gente em 2 cômodos, numa telha terrível de quente. E assim a gente foi passando a vida, né? Eu não conseguia passar, não pela cabeça, tá? Que minha cabeça, ó, vocês podem ver, ó, minha cabeça é normal, tá, gente? Eu não tenho cabeça grande, não. Então, meu irmão, ele conseguia passar pelo vitrô do banheiro, do banheiro e jogar bola. Ele jogava bola o dia inteiro. E aí ele voltava antes da minha mãe chegar do trabalho. E aí eu ficava em casa pra fazer as coisas dentro de casa. E a minha filha veio embora. Filha, esse laço tá discreto, né? Mãe, vamos fazer minha live. Cara, mas agora é meu momento. Tá bom. Então tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Naquela hora que eu te perguntei, não tava filmando. Vem cá de novo. Chega aqui. Vai, repete aí. Você é filha de quem? Sou filha de Cristiane. E quem? Belém Sampaio. E quem mais? Filha de Caio Barbosinhane e Belém Sampaio. E quem deu você de presente? Deus. Deus me deu você de presente? Uhum. E eu já sabia disso desde muito tempo. Né? Sim! É isso aí. Essa história. Eu não quero resumir... Ó, minha mãe tá aqui falando pra mim pra eu resumir essa história. Lê os comentários. Por quê?
Ah, tem que ler comentário, é verdade, gente. Como que é isso? Tipo, tem que ler comentário, né? Eu nunca fiz isso. Me desafiaram a fazer, gente. Eu tenho que responder, é isso? Comentário? Mamãe, tem que fazer minha live. É que minha mãe tá falando pra ler os comentários, então... eu posso ler no final os comentários? Filha, dá um tempo. Eu tenho que fazer minha live antes. Não, agora é minha live. Essa live aqui eu já tinha marcado de manhã, ó, nem vem. Agora é minha. Você já fez. Então, o que aconteceu? Como minha mãe judiava bastante quando eu era pequena, o que aconteceu? A gente eu acabei saindo de casa muito cedo, entendeu? Eu já trabalhava mas minha mãe tinha me dado uma coça muito grande por conta de salário, porque eu trabalhava nessa época já, peguei minha grana, pegava meu dinheiro, meu salário, dava na mão dela, e naquela época era passe de ônibus, né, que a gente recebia, e o meu passe de ônibus era o que eu usava para poder comer, porque eu não tinha dinheiro, né? Então, o meu salário era para ajudar em casa e eu passe de ônibus, eu fiz amizade, logicamente, né, com o motorista de ônibus, que eu sempre pegava no mesmo horário. E aí, o passe de ônibus servia para refeição, para eu comer. Depois disso, eu saí de casa, eu tinha, como eu falei para vocês, 14 anos. 14 não, tava para completar 15, na verdade. Fiquei uns dias com a minha tia, depois... Uns dias não, acho que um ano, mais ou menos. E aí eu comecei a trabalhar numa farmácia. Aí de final de semana eu me vestia de Teletubbies, aqueles bichos, aquelas pelúcias em buffet de festa, para poder me manter. Porque aí eu saí da casa da minha tia e eu fui morar numa república de meninas, né? E eu fui morar numa república de meninas e tive meu primeiro namorado com 16 anos. E foi um cara que me ajudou bastante. Me chamava de... Como que era? Bichão. Porque falava que eu parecia um gato assustado. De tão assustada que eu era. Na verdade, a vida falou que tá lembrando seus comentários. Foi muito... Você cumprimentar as pessoas também. Oi, gente. Dura. Foi uma vida, assim, muito dura. Mãe, não posso ficar perdendo foco agora. Eu tô aprendendo a mexer nesse treco ainda. Então, gente, oi. Boa noite pra todos vocês. Eu tô aqui. Se eu tirar o foco, né, vai dispersar e aí vai ficar cansativa, a galera vai começar a sair. Então, e aí eu morei nessa república durante um tempo, eu fiz curso de enfermagem. E aí, depois desse curso de enfermagem, saí lá da República, né? Comecei a trabalhar em restaurante também. E foi quando acionou o botãozinho dos negócios, né? Porque, como eu falei, o meu patrão, que era dono do Bar Brahma, o Álvaro Alaz, foi um cara que me impulsionou bastante, assim. O cara tem uma mente aberta, ele é incrível, né? E eu aprendi de tudo dentro do Bar Brahma. Então, um dia eu lembro que eu tava panfletando na rua, porque eu tava novamente sem trabalhar, eu tava panfletando na rua, ele me viu na rua e perguntou assim, quanto você ganha pra fazer isso? E aí eu falei pra ele, sei lá, X, porque eu tinha que pagar o aluguel, porque eu já tava rachando o aluguel com uma menina e já tinha saído na época da República, né? E aí eu falei X, ele falou assim, você vai ganhar tanto, mas eu quero ver como você vai evoluir. E aí eu fui pro Bar Brahma trabalhar, de cumim, que é ajudante do garçom. Meu, pra quem é muito ligado, não precisa muito. E uma coisa que, olha, eu vou te falar, que eu sou boa é de modelar pessoas. Aliás, nos 2 cursos que eu fiz de programação neurolinguística e de Master PNL, foi assim, unânime, metamodelagem e modelagem. Então, eu não preciso muito para poder identificar e eu tenho muita criatividade, então a minha visão vai muito mais além. Às vezes não é tão bom, né? E aí... Meu, vocês estão tirando meu foco, gente. Tá bom. Ajuda nós aí, por favor. Tá aqui, ó. Tá as duas aqui, ó. As duas e o gato. Não, ela tá fazendo carinha de santa ainda. Vai, vamos lá. Foco, né? Então,
Aí eu fui lá pro Bar Brahma e trabalhei lá nesse período, e aí no final das contas, tipo, tudo deu certo, né? Eu entrei para fazer um serviço extra, acabei ficando efetivada, trabalhei lá por 4 anos, depois aprendi a fazer absolutamente de tudo. Depois saí de lá, montei o meu primeiro negócio, que foi a loja de biquíni, e não deu certo, eu quebrei, a agiota me deu a grana, no final das contas eu me fudi, e Deus era tão bom que estava sempre me guardando. Pois é, até agora eu não falei de Deus, né? Mas essa pessoa aqui, ó, eu posso dizer, eu sou iluminada, abençoada. Pensa numa pessoa abençoada, cagada de abençoada. Sou eu. Posso dizer que eu quebrei, tipo, algumas vezes. Então, não, algumas vezes não na mesma coisa, tá? Porque aí, no caso, né, é burrice. Nesse caso, Deus me deu sabedoria e eu pude aprender com as coisas que foram acontecendo na minha vida. E aí, no final das contas, eu saí lá do Bar Brahma, aí montei esse negócio, quebrou, fui trabalhar no restaurante, e aí nesse restaurante que eu entrei, que tinha essa gerente geral, que era uma pentelinha, e essa mulher me travou de um jeito que, assim, Deus do céu, se não bastasse todas as travas e bloqueios que eu tinha da minha infância, foi o que essa mulher me travava, porque ela me fazia me sentir incapaz, ela me fazia me sentir, tipo, desprezível, ela me fazia me sentir, tipo, uma bosta, incompetente, e no final das contas, era pura insegurança dela, porque eu entrei num restaurante que eu tinha recebido uma proposta de gerência, eu entrei no restaurante como hostess, no final das contas tinham 3 gerentes e mais uma gerente geral. Ela tinha praticamente a mesma faixa de idade do que eu, com a diferença que eu sou tipo hello, né? E ela era toda puritana. E aí, no final das contas, o que deu era, tipo, uma mega briga, porque ela achava que eu queria o lugar dela. E, olha, se você tivesse aqui hoje, eu ia te dizer, eu não queria estar no seu lugar, porque eu tinha promessas para minha vida muito maior do que isso. Então, eu seria uma pessoa limitada se eu realmente desejasse estar no seu lugar, entendeu? Então, realmente, eu não desejava isso. E tudo que eu queria, estava disposta ali, era a trabalhar, me esforçar, aprender a dar o meu melhor. E com isso, naturalmente, né, os donos do restaurante foram se ligando no meu potencial em relação ao trabalho. E cortaram 2 gerentes e eu comecei a trabalhar, tipo, 16, 17 horas por dia. E aí ficou eu e ela. E aí eu acho que na cabeça dela, eu queria o lugar dela. Então, no dia que eu saí de lá, eu lembro que a minha vontade era de quebrar a cara dela. E ela disse bem assim pra mim, você tá louquinha pra dar na minha cara, não tá? Eu falei assim, sua filha da puta, sai da minha frente, porque você é uma desgraçada, porque você me faz me sentir incapaz, incompetente, eu sou muito boa e é você que é uma fudida. Falei desse jeito. Na época... tinha um elevador de serviço que dava acesso lá. E eu dei um murro tão forte no elevador, que eu amassei a porta do elevador, com vontade de esganar ela, porque ela me fazia me sentir tipo uma bosta. E aí, vida que seguiu. Meu, eu sempre fui muito forte. Eu não consegui identificar muito bem por que tudo isso acontecia comigo, mas me gerou muita bagagem, naturalmente. Então, o Caio acabou de falar pra mim assim, o que você teve foi autocontrole. Autocontrole? Sei lá, tipo, faltou autocontrole? Não sei. Ainda bem que pelo menos eu amassei a porta do elevador e não a cara dela, porque com a porrada que eu dei, certamente eu tinha sido presa, viu? Mas, enfim... Quando a gente fala de agressividade, veja só, eu vou entrar num ponto.
dá licença só um pouquinho que eu tô falando. Quando a gente fala de agressividade, a gente tem uma situação. Você passa a vida ou a sua infância sendo agredida. De alguma forma, verbal ou emocional ou físico. Só E aí posso falar? essas coisas acontecem na sua vida. E vão te gerando traumas, vão te gerando crenças, vão te gerando bloqueios, você vai ficando assustada com tudo isso, entendeu? Então, assim, a minha reação era bater nela, mas eu não bati nela e no final das contas, o que aconteceu foi que eu falei pro dono do restaurante, falei, olha, eu quero ir embora, quero demissão. Ele falou, não, você tem que esfriar a sua cabeça, eu vou te dar uns dias de férias, então vai descansar. E aí eu falei, não, eu quero demissão. E aí ele queria me dar férias, porque ele sabia que era só piti de mulher, na cabeça dele era só, disputinha de mulher. Cheguei no RH e perguntei, falei, o que eu faço? Se você assinar uma carta a próprio punho, você, né, tá pedindo demissão, você pode ir embora e pronto, acabou, tá tudo certo. Pra você ter uma ideia, eu não voltei nem pra pegar minha, sei lá, o rescisão que eu tivesse pra receber de alguns anos que eu trabalhei nesse restaurante. Eu não saí, não peguei nada. E conheci pessoas incríveis no meio do caminho que me ajudaram bastante, mas muito, 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 muito. Me ajudaram muito. E eu tive grandes oportunidades. E aí eu comecei a vender marmita, eu montei uma cozinha industrial, eu comecei a fazer comida em casa. O que foi? Eu comecei a fazer comida em casa. E isso foi muito bom. E aí a gente começou a vender comida na rua. Aí começou a sua trajetória. E aí começou a minha trajetória, como o Caio tá falando aqui, de empresária. A partir daí, caí, levantei. Mas lembra, não nas mesmas situações. Eu tô com duas situações. Eu tô com o Caio do meu lado, pontuando algumas coisas. A minha mãe do outro lado aqui, só fazendo assim pra mim, que eu não tô entendendo porra nenhuma aqui, se ela tá falando que tá cansativo, ou se é pra falar que era da labuta. Claro, mas alguém tem dúvida que eu ralei bastante? Jesus amado aqui, ainda bem que hoje eu tenho condição de poder manter uma pele boa assim, ó. Olha que tá sem maquiagem, viu, gente? Sem maquiagem. Tudo bem que o cabelo tá desse jeito, né? Porque com essa situação toda... eu sei que eu sou linda. Com essa situação toda, eu não pude viajar pra encontrar o meu amigo lá em Miami pra poder fazer o cabelo. Mas no final das contas deu super certo, né, Di? Amor, eu te amo, viu, Di? E aí, no final das contas, o que aconteceu? Foi aí que começou o meu início no ramo dos negócios, positivos ou negativos, ainda não consegui avaliar, mas, era muito topetuda. Lembra que a primeira quebra foi com 23 anos, que era com moda praia. Eu não falei a parte de que o agiota me pegou, porque ele conseguiu me achar no restaurante que eu trabalhava, e eu tinha um carro, na época, só um carrinho, velho. Ele pegou meu carro, desceu a coronhada na minha cabeça dentro do meu carro, mas bateu com bastante força em mim, fez eu assinar o documento do carro, levou o carro embora e falou assim, agora a sua dívida tá paga. E eu, desse jeito, saindo tarde da noite do restaurante e levei uma coça ainda do agiota. Nunca mais. Gente, não peguem dinheiro com agiota, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vocês estavam vendendo a alma de vocês. E no final das contas, aí eu comecei a trabalhar com alimentação e tinha um amigo meu que trabalhava no centro e ele trabalhava com a parte de coquetéis e tudo mais. Ele falou, Cris, o que você acha você leva os petiscos, os canapézinhos e tudo mais e eu levo os drinks. Eu falei, beleza, fechou. Mas eu vendi marmita, muita marmita. Vendi muita marmita. E na época eu tinha a cozinha da minha casa para fazer isso. Mas foi o que começou a alavancar. Depois disso, eu lembro que com a venda das marmitas, que deu muito certo. Porque eu fui trabalhar numa empresa e a empresa me permitiu trabalhar na parte de alimentação deles. Então, era uma rede de call center. E eu fiquei, como fala... Eu levava a marmita pronta pra lá. E a galera comprava de monte.
Então eu consegui juntar uma graninha, aí fomos para um ponto comercial, aí eu fui ali para um ponto comercial lá na Santa Efigênia e falei, era uma pastelaria na época. E aí eu falei, bom, tem uma pastelaria, o ponto comercial, blá, bom, comprei o ponto. Comprei o ponto, era uma pastelaria. O japonês queria por tudo e falou assim, a pastelaria de família e não sei o que lá, nananã. E queria porque queria que eu vendesse pastel. Eu já tava olhando o negócio assim, puta, eu vou vender de tudo nesse lugar. E aí o cara me vendeu a pastelaria, bom, uma vez que o negócio é meu, eu faço o que eu quiser, né? Então aí eu resolvi vender pastel, aí eu comprei uma chapeira e vendi lanche, aí depois eu vi que dava certo vender petisco, aí eu aproveitei debaixo da mesa, debaixo das escadas que tinha dessa galeria da Santa Efigênia, aí comprei umas mesinhas meio discretinho, né, porque eu pagava um aluguel para um determinado ponto, mas eu consegui embutir umas mesas e umas cadeiras, aí comecei a vender PF, porque aí eu já levava da minha casa aí já tinha uma galera trabalhando comigo. Eu levava da minha casa já o arroz e o feijão. O que eu fazia? Filé na chapa, fazia frango na chapa. Aí comecei a vender açaí, suco, pingado, pão na chapa, tudo. E aí foi evoluindo. Detalhe. Eu ganhava dinheiro e era dinheiro. Porque lá não passava cartão. Então todo mundo comprava em dinheiro. Imagina na Pajé. Então... era ótimo, foi o lugar que eu mais ganhei dinheiro com alimentação, sinceramente. Aí, com isso, eu acabei indo trabalhar, comprei um restaurante no Butantã, e lá era o restaurante dos sonhos. Esse restaurante foi um lugar que eu idealizei, e para quem não conhece, era um lugar que ficava na Eliseu de Almeida, que chamava Vila do Jardineiro, era um complexo com vários restaurantes legais, e eu tinha esse restaurante lá. Então o meu era um restaurante, tinha um quiosque, na frente tinha um lago, que eu coloquei uns peixes e tudo mais, e eu comecei a sentir o público, né? Eu comecei a sentir o público para saber o que eu poderia vender. Então eu comecei com galeto, depois o cara que vendia cortes argentinos, né, churrasco e tudo mais, saiu de lá. E o que eu fiz? Modifiquei, virei a chave porque eu vi que dava mais dinheiro trabalhar com carne. Aí contratei um chefe que tinha trabalhado na Argentina e o cara me deu vários toques e trabalhou, atendia a mesa, tudo. Então deu bastante certo isso. Depois o negócio começou a voar, porque eu comecei a fazer umas coisas diferentes. Só lembrando, o lance da Santa Efigênia, eu ganhei grana, eu consegui vender o ponto, tipo, por um valor, assim, muito, muito, muito bom, porque eu comprovei caixa pro cara, ele ficou um mês lá e falou assim, olha, se vender isso que você está dizendo, eu compro o seu ponto. E aí, não deu outra, ele comprou, lógico, né? Aí, com essa grana, deu pra fazer todas essas coisas e comprar esse restaurante, e foi um sucesso. O restaurante era um sucesso. Pra você ter uma ideia, eu recebi um crítico gastronômico nesse restaurante, no meu restaurante. Eu adorava atender as pessoas no restaurante, receber as pessoas, adorava. Então, as pessoas se sentiam acolhidas, né? E aí eu recebi um crítico gastronômico que fez uma pontuação super boa na Veja, falando do restaurante e tudo mais. Quando foi? Isso aconteceu em 2012. 2013, aí puta merda, tudo começou a acontecer. Aí eu recebi uma denúncia no restaurante, porque o meu restaurante começou a movimentar bastante e aí começou a incomodar o vizinho. E aí eu recebi uma denúncia que supostamente só poderia ter sido, né, ter vindo dele. E recebi uma denúncia no meu restaurante, tive a vigilância sanitária no meu restaurante no horário de pico, imagina só, lacrou o restaurante. E aí, eu não entendendo qual que era a metodologia, qual que era o esquema, entendeu? O que eu fiz? Não, fui lá bonitinha, então tem que fazer isso, tem que fazer assado, tá, beleza. Porque os caras acham, assim,
Até a data de um pacote de sal que você tiver dentro do restaurante, o cara pega e fala assim, ó, isso aqui tá vencido, o sal tá vencido, tá? Então eu tô lacrando seu restaurante porque você tá trabalhando com produto vencido. Lacraram o meu restaurante, eu me fodi com isso. Adequei, levei 10 dias para poder adequar, gastei uma grana para adequar o restaurante. Nisso eu conheci um outro cara que frequentava o meu restaurante. E esse cara tinha me vendido um ponto comercial, né? Lá no Tava todo empreendedor. Itaim. Novinha. E aí o banco já tinha me dado um capital de giro bom. O que eu fiz? Zoiuda, né? Zoiuda. Tava apaixonada pelo restaurante, fui lá, peguei a grana do banco, porque lembra que, né, eu não manjava de administração, eu só sabia de visão, negócio. Peguei a grana e levei o dinheiro e comprei o ponto comercial. Como que eu comprei o ponto comercial? Paguei todas as dívidas do ponto comercial, todas as rescisões de trabalho que tinha lá, a ação trabalhista que tinha lá, comprei, investi um monte de coisa dentro do restaurante e coloquei para funcionar e o negócio começou a agitar e aí eu comecei a fazer ele funcionar de dia e de noite e aí contratei, porque eu já gostava de lance musical, né, porque eu já tinha no outro restaurante música, então eu tinha um dia que era de sarau, que a galera ficava palco livre pro pessoal poder fazer poesia, quem queria, tipo, se atrever a cantar, tocar violão. Então eu tinha música em vários dias da semana no restaurante. E era bem movimentado mesmo. Muito, muito movimentado, era ótimo. E aí depois eu comprei esse do Itaim. E aí esse do Itaim eu comprei assim, né? Eu fui investindo dinheiro, pagando todas as coisas do restaurante, investindo tudo. Peguei o documento de compra e venda, né? Dei o meu carro, na época eu tinha uma S10 nova, zerada, dei o carro de entrada para ele. Peguei mais o capital de giro, fiz tudo isso, coloquei dinheiro no restaurante. E aí o cara não tinha assinado o documento de compra e venda da parte dele. Eu tinha assinado o documento, tinha reconhecido firma no cartório. E ele não tinha feito isso. O que ele fez? Vendeu o restaurante comigo dentro. Meu, vocês não fazem ideia da loucura que foi isso pra mim em 2013, assim. Foi muito foda, muito foda. E a minha mãe, eu lembro que na época a minha mãe tava lá e ela falou assim, filha, aproveita esse caminhão aí que o cara quer te ajudar, pega o máximo de coisa que você investiu e colocou aqui, esses freezers, essas geladeiras, essas cortinas, essas mesas, pega, leve embora, porque esse cara não vai te pagar. Eu falei, não vou fazer isso, porque ele vai me pagar, ele é um cara decente, ele não vai me sacanear, então eu não vou fazer isso. E aí eu fui pelos meios certos, saí de lá, puta da vida, né, só quebrei um vaso sanitário, na verdade, mais uma vez o lance da agressividade, eu precisava soltar, porque estava dentro de mim. Eu chutei um vaso sanitário lá do banheiro lá, chutei com tanta força que quebrou o vaso sanitário, mas eu nem me machuquei. Fui embora, com uma mão na frente e outra atrás, com uma dívida no banco, né, porque tinha pego o meu dinheiro, o capital de giro que o banco tinha me fornecido pro restaurante do Butantã, eu tinha, que até hoje, inclusive, eu pago, né, eu peguei esse dinheiro e coloquei, e fiquei sem, na verdade. Coloquei, investi e fiquei sem. E aí isso, no paralelo, eu tava sofrendo aquela situação da vigilância sanitária no outro restaurante. Já tinha resolvido, na verdade, essa questão. Já tinha resolvido, já. E aí o restaurante já tinha voltado a funcionar, mas uma vez que você tá com o seu restaurante lotado e a vigilância sanitária aparece... e ele lacra seu restaurante e põe todo mundo pra fora, meu, que merda, que vergonha que é. Aí esperar que o meu movimento fosse o mesmo, não era mais. Não era. Bom, esse cara me lascou em julho. Quando foi... Esse cara me lascou esse cara me lascou em julho. Eu sofri o lance da vigilância sanitária em, sei lá, junho. Então, eu tive duas situações, assim, no paralelo, né? E quando foi em
dia 19 de dezembro de 2013, eu estava voltando de um evento muito grande que eu tinha feito para essa empresa que eu vendia marmita. 2.000 pessoas tinha nesse evento. E eu tinha preparado tudo com uma moça que trabalhava lá na época, que era a Cíntia, que era fabulosa também. Pegava no meu pé pra cacete, mas era fabulosa. E a gente formava um time muito bom. E aí nós estávamos saindo desse evento, cheguei no restaurante. Aliás, o Caio chegou primeiro nessa época, eu já tava com o Caio. O Caio chegou primeiro. E aí o cara tava saindo de lá de dentro. O dono desse restaurante do lado, que era o administrador da vila inteira. O cara tava saindo de lá de dentro, tipo, cara de assustado. Um dia que a vila tava fechada porque era uma quarta-feira, tipo, 00:30, 1h da manhã, o cara saindo de lá de dentro da vila, tudo bem, ele é o administrador da vila, ok, um restaurante pregado do meu lado, né? E o dele, e aí no final das contas, o que acabou acontecendo? A gente sai, o Caio chegou, né, tipo, tá fazendo o que aí? Mas ele é administrador da vila. O espanto, na verdade, dele foi de ter visto que alguém chegou lá e como tinha um segurança que abria pra gente, então ele abriu, o caminhão chegou pra eu poder descarregar as coisas do evento que eu tinha finalizado e eu ia descarregar tudo no restaurante, porque tinha muita coisa de congelado e tudo mais. O que aconteceu? Deixa eu lembrar. Puta, é foda. Não é uma coisa boa de lembrar, na verdade. Bom, a gente começou a descarregar o caminhão com meu irmão e de repente o segurança chama a gente, foi tudo muito rápido. O segurança chama a gente e fala assim: o restaurante do fulano tá pegando fogo, do Eduardo. Tá pegando fogo o restaurante dele, ajuda. Aí o Caio saiu pra correr, meu irmão saiu pra ver. Mas foi uma coisa tão absurda de rápida que de repente se alastrou, pegou... Mas pegou tudo, assim, pegou todos os restaurantes, saiu queimando tudo. O meu restaurante não queimou. Ele não queimou porque o meu restaurante ele era feito de madeira de demolição e a telha era aquela telha portuguesa, sabe? Então, assim, a temperatura do incêndio fez os vidros do restaurante estourar. Nesse momento já tava o Caio tentando no hidrante e tentando apagar, mas chegou uma hora que a fumaça preta, porque lá os restaurantes eram todos naqueles estilos praianos, sabe? De palha, tudo. Era lindo, o lugar era lindo. E aí começou a pegar fogo muito rápido. E aí nesse momento foi que todo mundo saiu pra fora e eu tava lá dentro do meu escritório, ainda no restaurante lá, ligando pro Eduardo pra achar o Eduardo ou achar alguém deles pra avisar que o restaurante tava pegando fogo. Porque, ele acabou de sair daqui, né? Eu tenho o telefone do cara, ele vai atender e tá tudo certo, ele volta. E chamando o corpo de bombeiro. Na hora que eu vi, os meninos já estavam do lado de fora já, gritando, sai daí, sai daí, sai daí. Tipo, na hora que eu olhei, a temperatura foi tão forte, assim, que, tipo, estourou. E saiu estourando todos os vidros, assim. Eu já saí naquela fumaça preta e fui pra fora. Aí o corpo de bombeiro chegou rápido, começou a fazer o rescaldo. E nesse rescaldo, no final, eles estavam... Acho que eles foram pelo principal, né? Onde estava a chama principal. E eles foram apagando e eu desesperada. E nisso já comecei a acionar todas as pessoas, os proprietários. Todo mundo começou a ver e aquilo passou até na Globo isso. Porque desgraça sempre mostra na Globo, né? Com certeza. Se é pra falar merda e se é desgraça, a Globo, rapidinho. E aí, o rescaldo durou, tipo, a madrugada inteira, né? Mas o meu restaurante não pegou fogo. Vocês acreditam? Meu restaurante ficou em pé. Não pegou fogo. E aí eu pedi pro administrador no dia seguinte, porque só ele podia entrar com a perícia lá pra poder fazer tudo, né? A perícia. Só ele podia entrar, nenhum de nós, dos outros proprietários. Ó, o gato bem na frente. Tira o rabo daqui. Não, eu não quero brincar agora. Aí ele entrou lá com o cara da perícia. Depois disso, até hoje, pra ter uma ideia, eu entrei com um processo na justiça, com uma advogada. E
recentemente, no dia do meu aniversário, eu recebi a notícia de que nós entramos, tinha tudo para ganhar e no final das contas, agora eu vou ter que pagar a indenização para outra parte, né? E meu restaurante continua em pé. Eu falo meu porque no final das contas, né, no documento tinha tudo. Tudo queimou. Mas eu coloquei grana depois ainda para poder ajudar a fazer a limpeza, tirar os escombros, tudo, fazer o paisagismo. E eu falei assim, por favor, me deixe funcionar. Me deixe trabalhar. Eu tô há 1 ano aqui, eu tenho 5 anos de carência aqui, os meus aluguéis estão todos em dia, eu comprei esse ponto comercial faz 1 ano, eu tenho muita coisa para fazer aqui, me deixa funcionar. Eu só preciso colocar os vidros de volta. E aí o velhinho lá, o dono do terreno, falou assim, não. É judeu ele. Não, aqui não podia nem estar funcionando nada disso aqui, de alimentação. Essa área aqui nem é permitida. Aí eu falei, o senhor não pode dizer que o senhor não sabia que existia esse restaurante aqui, porque, né, o senhor recebe aluguel desse lugar há mais de 17 anos. Então não tem como falar que o senhor não conhecia isso. Então eu quero continuar com o meu restaurante, sim. Eu tenho um contrato. Ele falou assim, mas eu não estava ciente disso não. Eu falei, tava sim, eu tenho os recibos todos aqui, eu posso provar tudinho pro senhor. Ele não deixou eu ficar. Aí eu coloquei câmeras lá e começaram a roubar tudo, pegar tudo, as minhas coisas de lá. Aí eles arrancaram todas as câmeras, desconectaram até a Eletropaulo de lá, tiraram tudo. Lacrou, colocaram um cachorro, sei lá que porra que foi aquilo lá. Lacrou, violou, eu não podia mais entrar, não podia fazer mais nada. E aí, no final das contas, mais uma lição aprendida. Na verdade, 2, né? Porque uma foi, na época, ter escolhido, no momento de fragilidade, imaturidade, escolhido uma profissional que não estava preparada para lidar com o tipo da situação. Ela podia ter vontade, mas ela não estava preparada para lidar com aquele tipo de situação, porque a outra parte tinha um corpo jurídico muito bem preparado e ela não. Então, por uma orientação dela errada, porque ela me faz hoje acreditar de que não, eu falei para você que era, não falou porra nenhuma, não falou não. Não falou nada disso. Me fez acreditar, na verdade, que eu tinha outra opção. Então, assim, imagina só que no final das contas eu tinha um investimento de, sei lá, 600 pau. Vamos falar só do investimento, 450 pau. E o dono, o seu Jeremias, ele ainda chegou a falar assim, aliás, ele não, o advogado dele, falou assim, menina, ele te dá 150 mil porque ele tá vendo que você colocou muita energia em tudo isso, então ele entende você. Ele te dá 150 mil e aí você segue sua vida. Eu falei, não. Se ele vai me pagar para eu sair daqui, ele vai me pagar os 450 mil que eu tenho comprovado de investimento nesse lugar. Eu não vou sair daqui se ele não fizer isso. Não adianta. Aí o velho viu que, tipo, eu, né, era nova, mas tava me mantendo firme naquilo. O que ele fez? Ele saiu fora. No dia seguinte, eu voltei lá, tava tudo trancado, com cadeados e tudo mais. Eu não pude mais entrar, então eu não pude fazer mais nada. E essa advogada me instruiu, falou assim, não, acho que dá pra gente entrar com justiça gratuita. Um processo de 700 mil. E no final das contas, aí ela fez um cálculo lá que dava quase uns 770 pau. Com danos morais e tudo mais, né? Aí ela falou assim, não, dá pra gente entrar à justiça gratuita. Minha tia chegou um dia na minha casa, ela falou pra mim assim, Cristiane, que juiz você acha que vai olhar para uma causa de 770 mil reais e você dizer que você não tem 1% da causa para você pagar e você tá pedindo justiça gratuita? Você tá achando você tá chamando o juiz de quê? Sabe o que eu falei pra minha tia na época? Eu falei, tia, eu já contratei uma advogada e se ela disse pra mim que é possível isso, eu acho que ela não me colocaria numa fria, né? Então,
melhor falar a verdade. Então era melhor que ela falasse pra mim assim, ó, eu sei que você se fudeu com tudo isso daqui, mas você tem uma situação, a gente tem a justiça gratuita ou tem outra opção que você paga 1%, né, sobre o processo e corre e aí segue os trâmites. E aí vamos em frente, você tem tudo pra ganhar. Mas ela foi incisiva em dizer que justiça gratuita era o caminho. E no final das contas ela acabou sendo negligente, porque ela não foi legal comigo, eu acabei me relacionando com ela como amiga, me envolvi sentimentalmente com ela como amiga, e aí ela teve alguns momentos da vida dela difícil, ela não é de um escritório grande de advocacia, ela trabalhava na época sozinha, eu lembro que ela me recebeu até na casa dela, e essa situação toda me lascou, e eu sei que eu tô agora com uma bagatela de quanto? 100 e poucos mil. 100 e poucos mil reais para pagar para outra parte. Porque eu perdi todos os prazos que o juiz pediu. Todos. O juiz me daria justiça gratuita, mas eu teria que comprovar. Acontece é que o juiz pedia e ela só via depois a situação. Então, no final das contas, eu acabei perdendo. E aí, assim, eu perdi o restaurante e perdi o restaurante e agora ainda vou ter que pagar para outra parte 100 e poucos mil reais. Porque é corrigido, né? Então, geralmente é 10%, você tem que pagar... no documento estava 10% da causa corrigida, eu vou ter que pagar agora os honorários advocatícios da outra parte. E ela quer insistir numa situação ainda, porque foi no dia do meu aniversário, 7 horas da manhã, ela me manda uma mensagem como essa. Eu falo, eu não tô acreditando num negócio desse. Eu falei, não é possível. A minha mãe falou assim, filha, presta atenção numa coisa, Deus tem dado tudo pra você. Ele tem te ajudado de todas as formas. Cristiane, entenda, você perdeu esse processo, não há como reverter. Aí eu falei pra ela assim, eu falei, mãe, desse jeito, eu falei pra ela. Desde criança, eu aprendi que sempre o outro tem que ganhar, que sempre o certo é o outro, que sempre o mais forte vence. E aí, eu ouvi aquilo no carro, assim, sabe? Juro, me deu até um embrulho no estômago, porque eu falei, não é possível que eu tô ouvindo um negócio desse. Eu falei, não é possível. Eu falei, mãe, eu não aceito porque eu quero justiça disso. Eu quero justiça disso, porque, meu, não tem condição. Aí a minha mãe falou assim, Cristiane, você já parou pra pensar que Deus tem restituído tudo pra você em dobro, a sua empresa, a indústria que você tem hoje, a sua vida mudou totalmente, né? Fala da passagem do Tiago, pastor Tiago. E sua vida mudou totalmente, então você deixa isso pra lá, filha. Isso é um ciclo que se encerra em 2013, um ano louco, que eu perdi tudo material, né? Vamos falar material. Um ano que eu perdi tudo de material. Coisa boa é que eu conheci o Caio. E aí nós começamos a namorar. Alguns meses depois eu engravidei. E eu queria muito engravidar. Na verdade, eu só pensava em ter filho. Queria muito. Como eu falei, eu tive um casamento anterior, né? Então, eu já tinha casado. Mas acabou não dando certo, eu me separei, nós nos separamos, deu tudo bem. Teve partilha de bens aí, porque, né, tem partilha de bens, mesmo quando a mulher tem alguns bens, você tem que dividir com o homem. Isso é válido para os dois. Então, eu tive que dividir. E aí, a gente dividiu, mas no final das contas, ele não tinha tino para tocar o outro restaurante porque tinha outros, né? No final das contas, eu tive outros também. Então, visão para negócio, isso sempre rolou. Deus sempre deu muito certo. E sempre muita visão. Eu olhava um lugar e eu falava, nossa, é isso, e vai acontecer isso, e vai ser assim. E criatividade não me faltava, porque uma coisa que eu sempre fiz foi mentalizar com muita facilidade o que eu queria. Então, quando eu olhava alguma coisa, eu já idealizava, já traçava, e eu já sabia o que eu queria. Às vezes eu não sabia nem expressar para as pessoas, mas já estava tudo aqui dentro.
Então, essa mentalização positiva, somada à visão e à criatividade, e meu coração era um coração assim muito bom, porque mesmo com tudo isso, todos os funcionários que eu tinha na empresa, naquele restaurante que pegou fogo, eu paguei todo mundo. Eu tinha casamentos marcados lá e eu paguei todo mundo, até dinheiro do casamento que me pagaram eu devolvi. Então eu sempre fui muito correta, muito honesta com as pessoas. Sempre acreditou muito na palavra de Deus. Não há quem diga, e eu vou falar com toda a franqueza do meu coração aqui, não há quem diga que eu tenha sido, tipo, filha da puta, desonesta, ou tenha ferrado alguém ou prejudicado alguém. E se eu fui, nesse momento agora, porque já ouvi, eu oro bastante, eu oro todo dia, eu oro de manhã, eu oro de noite, eu acordo de madrugada e eu oro bastante, tá? Apesar de eu não ter falado nada até agora de Deus, eu só posso dizer que tudo isso que aconteceu é porque eu tinha um propósito, um objetivo, e tudo isso vem acontecendo, eu tenho recebido sinais, e eu sonho, eu acordo, e eu recebo essas coisas assim, eu começo a ficar maluca, porque eu falo, cara, não é possível, se ajoelha e ora, o que tá acontecendo? Deus, o que tá acontecendo? E assim, eu começo a ter visão, mas muita visão assim, absurda. Tive uma síncope nervosa quando começou a pandemia, porque eu tava sofrendo por conta do meu time na indústria, porque o que eu falei, o que eu vou fazer com esse mundaréu de gente parada? Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Desesperado. Eu tive uma síncope nervosa dentro do elevador, desmaiei, uma coisa louca, porque eu tava apavorada, já pensando como que eu ia fazer. Olha o tanto de família, é muita gente, o que eu vou fazer com esse monte de gente? E as pessoas estavam apavoradas, eu sentia as pessoas apavoradas, entendeu? Dentro da empresa trabalhando, e não era legal, não era bom. E aí eu comecei a sofrer muito com isso, assim, né? Depois isso passou, eu, né, fiz um upgrade, na verdade, como vocês podem perceber, 2013 foi o ano do Halloween, não sei se para alguns aqui, mas para mim foi o ano foda, muito foda. 2014 apareceu uma oportunidade de negócio, que aí já era uma outra situação, ou foi 2013, Caio? 2013, né? 2013. Finalzinho de 2013, tinha aparecido um outro negócio que era uma sociedade... que esse casal tava precisando de grana e ele tinha uma maquininha de serigrafia e ele já trabalhava, na verdade, fazendo serigrafia em vidros para algumas empresas, mas não era um serviço, né, de qualidade, pelo menos não na minha visão e nem na visão do Caio, por isso que gerou conflito depois sociedade. O Caio também tem uma visão muito boa, então na verdade é até engraçado, porque no treinamento a gente fez uma análise, né, de mulher viril, homem viril, tipo, como que é isso? Dá muito confronto, porque ele dá a palavra dele, eu dou a minha, mas a gente, no final das contas, o time fecha, sabe? Quando funciona, porque eu tinha visão, né? Eu tinha visão das coisas, idealizava, e aí eu começava a pentelhar, e ele comprava a ideia. E aí foi acontecendo, mas essa oportunidade de entrar no ramo da indústria, isso aconteceu porque ele conheceu um cara e aí acabou rolando da gente entrar na sociedade, né? Aí nós entramos, ficamos 1 ano, aprendemos bastante, fiquei madrugada varada lá, tipo, já tava grávida, limpando o vidrinho, porque, tipo, o serviço era de péssima qualidade, aí vivia uma briga entre os dois, porque ele fazia serviço de merda, né? Eu falo isso porque hoje a gente tem um time muito bom dentro da empresa, um time muito fodido dentro da empresa da Special Decor, e graças a Deus, eu e o Caio, nós somos pessoas que, assim, a empresa começou a crescer, a prosperar, mas a gente não ficava fazendo, tipo, retirada, sabe, da empresa. O que a gente fazia? A gente reinvestia em maquinário, reinvestia em profissionais, reinvestia em muitas coisas. Então, a gente tem um laboratório muito bom, desenvolvimento muito bom, uma garantia da qualidade muito boa, um time, um pessoal da área da qualidade, supervisão, liderança, a galera, tipo, é todo mundo muito ferrado. A gerência é muito boa, o pessoal do RH é muito bom. Então,
cara, eu tenho tudo dentro de uma empresa. Eu posso falar que eu sou muito feliz e muito realizada com o que a gente faz hoje na empresa. Nós saímos de 2 sociedades, né? Porque o Caio também é uma pessoa um pouquinho meio... Sabe assim? Tipo, meio... Pois é, difícil. Nessa hora onde a mulher usa mais a sabedoria, né? Porque Deus inspirou e nos deu isso. E aí chegava um momento que eu falava, vamos sair dessa sociedade porque não tá dando e vamos montar o nosso negócio só nós dois, porque eu já te conheço, já sei como você é e desse jeito não vai.